Olá pessoal, boa noite. Nós temos mais o próximo domingo e no próximo vocês estarão recebendo todas as outras alianças bíblicas na Bienal. E eu sei que isso é uma tarefa bem importante, principalmente porque vocês são a igreja anfitriã. E então muitos de vocês devem estar atarefados, o pessoal que está se preparando para receber gente em casa também, isso é muito bom. Pessoal que está organizando na hora de receber o povo, e é crachá, e é isso, aquilo, chegando todo aquele povo no sábado, faz parte, mas é isso aí. Então agora vocês estão na reta final para colherem os frutos disso que vocês já há 2 anos vêm se preparando para fazer, desde a última Bienal, quando vocês assumiram esse compromisso. Então isso é muito legal. Eu ajudei o Pio 10º, na verdade, a organizar de 2014, não organizei nada, mas é muito legal. Então, meu desejo é que vocês façam uma ótima Bienal e que nós possamos participar, quando eu digo nós, pessoal de outras igrejas, de tudo aquilo que Deus tem feito no nosso meio e possamos, como alianças, estar comemorando a presença de Deus no nosso meio. Por isso, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema da Bienal. É claro, eu vou só dar uma arriscadinha, porque o todo vai vir lá quando nós estivermos lá na Bienal. Mas vocês colocaram ali, então, o tema da Bienal como relacionamento. E esse tema, provavelmente você sabe disso, ele foi retirado de um dos 8 valores que todas as alianças bíblicas têm em comum. Então, cada ano de a Bienal, é de 2 em 2 anos, então a cada 2 anos que há uma Bienal, vai se fazendo os valores todos, e aí então o relacionamento, que é o resumo do que vocês vão fazer a Bienal de vocês, vem de um valor chamado comunhão e mutualidade. Esse é um dos valores que faz parte de todas as alianças bíblicas, todas elas têm em comum 8 valores, então esse valor vocês compartilham com todas as outras alianças, Santos, Sapiranga, Porto Alegre, Gramado, Caxias, Centro, Pio 10º, Passo Fundo, todas as alianças bíblicas, elas têm esse valor em comum, e esse valor então é comunhão e mutualidade. Daí então vem o tema relacionamento. Comunhão e mutualidade, muito bonito. Você deve ter pensado, nossa que legal, né? Comunhão e mutualidade. O que é isso? Como é que a gente traduz comunhão e mutualidade? O que realmente é comunhão e mutualidade? Mas não o que é para mim. Porque para mim comunhão e mutualidade pode ser uma coisa. Mas o que para a Bíblia é comunhão e mutualidade? Então eu fui procurar alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender esses elementos. Comunhão e mutualidade. Em geral, a palavra que nós traduzimos no português para comunhão, ela tem um original no grego chamado koinonia. Então, significava comunhão como a relação pessoal de alguém desfrutando dessa relação pessoal com outra pessoa. Então, para um pouquinho para pensar que nós, como aliança bíblica, nós pensamos que religião não salva. Não adianta você ser uma pessoa religiosa, não adianta você tentar ter ou exercer ou desenvolver uma religião, porque isso é inútil. Nós sempre falamos como alianças que a base da nossa espiritualidade está em um relacionamento com Deus. Esse Deus sendo uma pessoa, esse Deus não é uma força que está por aí em algum lugar, esperando nós encontrarmos ela. Também não é uma força que está em um outro plano, esperando nós daqui evoluirmos para chegarmos lá. Mas é sim uma pessoa, um ser. Então Deus é um ser, como tal, Ele cria criaturas capazes de relacionar-se com Ele e umas com as outras. O nosso maior problema é que nós perdemos a comunhão com Deus, ou seja, o relacionamento com Deus lá no Éden. E aí nós acabamos de cantar aqui que somos gratos pela cruz. Por quê? Porque é o único elemento capaz de nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Então, koinonia, ela significa uma relação de alguém com outra pessoa. Então, comunhão na Bíblia
é quando nós desenvolvemos um relacionamento tanto com pessoas ao nosso redor, quanto com Deus. Então, no caso do cristão, nós cristãos temos comunhão com Deus por meio da cruz de Cristo. Sou grato pela cruz. Temos comunhão com Deus por meio da cruz de Cristo. Ao mesmo tempo, nós também ganhamos comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o relacionamento que nós temos, ele é tanto horizontal quanto vertical. Isso significa koinonia. O cristão tem, então, comunhão com seu Deus, mas não só isso. Nós temos comunhão com todas as pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Então agora vem uma coisa muito importante. Aí nós entendemos porque Hebreus diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, os desigrejados, aqueles que tentam desenvolver um tipo de cristianismo fora da igreja, sem uma congregação, porque eles ainda chegam ao cabimento de dizer: não, eu não estou fora da igreja, eu faço parte da igreja daquela universal, espiritual de Cristo, então eu faço parte da igreja, eu não estou congregacionando. Então eles dizem que eles são cristãos não congregacionais. Ao mesmo tempo, Hebreus fala que já tinha naquela época, então não é um pensamento moderno, gente que queria viver fora do corpo de Cristo, tendo o cristianismo ao seu próprio modo. Por quê? Porque dizem: não, a igreja ela põe limite, a igreja ela vai me limitar algumas coisas, a igreja vai... E aí Hebreus vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer: não faz isso, que isso está errado. Não podemos deixar de nos reunir como igreja. Então nós ganhamos uma comunhão, assim como me relaciono com Deus, por meio de Cristo, também me relaciono com o corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós ganhamos essa comunhão, nós já temos essa comunhão e nós não podemos fugir dessa comunhão. Essa comunhão ela é estabelecida pelo Espírito Santo e ela se expressa no nosso meio. Eu elenquei 4 pontos pelo qual nós expressamos a comunhão que temos tanto com Deus quanto com uns aos outros. Para isso eu quero que você abra agora a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Todo mundo chegou lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, fala assim: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro elemento, então, de nós termos comunhão, é que nós devemos agora desenvolver um relacionamento com Deus. O cristão precisa agora crescer no seu relacionamento com Deus. Ele compreende quem é Jesus Cristo, ele entendeu o papel na cruz de Cristo, e ele agora entende que ele faz parte do reino de Deus, e ele agora vai desenvolver um relacionamento com esse Deus. Então, o cristão nada mais é, ser cristão, nada mais é que ser alguém que está em constante desenvolvimento de sua espiritualidade. Como é que ela faz isso? Primeiro, ela vai na palavra de Deus. Ela precisa aprender quem esse Deus é, porque é aqui que Deus se revela. É na Bíblia que Deus se revela. Você quer conhecer melhor Deus, você quer saber melhor quem é Deus, então você precisa ser um perito da Bíblia. Perito mesmo. Você tem que saber o que ela está dizendo para conhecer o Deus a quem você serve e aquilo que ele quer fazer. Você não faz ideia de quantos cristãos com anos de igreja eu encontro que não sabem os elementos básicos da Bíblia. E aí você vai lá e você lê 1 ou 2 versículos e ele diz assim: nossa, eu não sabia que eu estava desobedecendo Deus nessa área. E aí você descobre que você diz assim: puxa, o que essa pessoa está fazendo em anos de cristianismo que nunca esbarrou num versículo bíblico que dizia para ela fazer isso? Então, nós acostumamos a viver um cristianismo do nosso próprio jeito. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Segundo, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu acho que é certo. Tampouco são as novas tendências que o mundo manda nós seguirmos. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo nos diz. O problema é que hoje nós vivemos em um mundo de muito barulho. Não só um barulho externo, mas um barulho interno.
Eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu tenho um filho para me preocupar, que vai para a escola, que não vai para a escola, se ele não está indo bem, o rendimento dele não está bom. Eu tenho que educá-lo, ensiná-lo, guiá-lo e conduzi-lo. Né? Um bom pai entende que um filho é muito mais do que um comportamento, porque o comportamento até cachorro aprende. Eu tenho uma cachorrinha lá, ela sabe onde ela faz o número 1, onde ela faz o número 2. Ela senta para ganhar alguma coisa para comer. Filho é muito mais do que isso. A Bíblia diz assim que você tem que ganhar o coração do seu filho. Então é muito mais do que adestrar. É muito mais do que dizer, filho, vai lá, cumprimenta o tio que chegou. Existe um coração ali a ser ganho para entender toda a complexidade da vida. Então eu tenho que pensar como é que eu educo meu filho, como é que eu pago minhas contas, o que eu faço com aquele meu chefe que está me importunando, me incomodando, ou com aquele cliente que está me devendo e não me paga. E aí os credores também chegam na minha porta, eu tenho que dizer, olha, tem que esperar um pouquinho. Eu não sei quem é que vai ganhar as eleições, agora já sabemos. Mas antes não sabíamos, então não sabíamos o que fazer. Será que ganha um? Será que ganha outro? Será que ganha esse, aquele? Como é que vai ficar a economia? Vamos vir agora para a celebração cheio de arma ou não? Né? Vou ter que criar agora vou ter que botar uns ganchos ali para os caras igual o Velho Oeste. Pendura o cinto com os 38, os Magnum 44, os rifles, daí senta para ouvir isso tudo. Né? Então... O pregador agora vai ter que vir com um colete prova de bala, se ele pregar o que não for, que o pessoal não gosta, já sai tomando tiro. Colete prova de bala, capacete. Brincadeiras à parte, é muito barulho. E tudo que a gente não ouve é o Espírito Santo falando no nosso coração. Quando foi a última vez que você parou para ouvir o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você disse, Deus, estou em silêncio total. Estou em silêncio total e quero ouvir o que tu tens a me dizer. Mas se você tentar fazer isso, já vou te dizer, bota o telefone no silencioso, não deixe no vibrar, porque cada vez que você receber um e-mail vai vibrar, cada vez que alguém te mandar um WhatsApp vai vibrar, cada vez que alguém te mandar... A gente não consegue ficar em silêncio. A gente não consegue mais. Então nós precisamos aprender a desenvolver agora esse relacionamento com o nosso Deus. Abra agora 2 aos Coríntios. Vá para o próximo livro aí. 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Eita, minha Bíblia está se desmontando aqui. 13, 14. É o encerramento do livro de 2 aos Coríntios. Aqui também, eu não sei qual é a tua tradição, mas se você é de uma igreja presbiteriana, provavelmente você já ouviu esses versículos, eles são ditos pelo presbítero no final do culto, para dispersar a congregação, e diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo está encerrando a carta de 2 aos Coríntios, e mais uma vez ele usa a palavra koinonia sobre o nosso relacionamento com Deus. Antes Cristo nos dava comunhão com o Pai, agora ele está dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nos dão comunhão com o Espírito Santo. Então comunhão, ela não é só algo que eu tenho com as pessoas ao meu redor, comunhão é coisa que eu tenho com Deus. Comunhão agora eu preciso desenvolver no meu relacionamento com Deus, no meu crescimento espiritual. Isso significa ter comunhão, mas mais do que isso. Tinha uma propaganda uma vez, eu não lembro agora, passava muito na Bandeirantes. Eu lembro que eu assistia na Bandeirantes desenho, coisa arada, e aí tinha umas propagandas sempre, por exemplo, das facas Guinzo. E aí a faca Guinzo cortava tudo. Parecia uma espada Jedi. Não sei quem é da época das facas Guinzo aqui, cortava lata, cortava prego, cortava tudo. E aí o cara dizia assim, se você ligar agora, você ganhará uma faca Guinzo por não sei quantos R$1.000 lá que tinha que dar para ele. Mas não é só isso. Você vai levar também... Eu digo, tá, se eu já ganhei uma que corta tudo, por que eu tenho que levar mais 3, 4 facas? Tem cheiro de enrolação. O Espírito Santo não tem enrolação. Comunhão é com Deus, mas não é só isso. Tem mais. Abra sua Bíblia agora em Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 4. Todo mundo chegou lá? Todo mundo abriu? Então diz assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, mais do que desenvolver um relacionamento com Deus, nós termos comunhão significa desenvolver um relacionamento uns com os outros. Nós precisamos crescer como o corpo de Cristo. Nós precisamos andar juntos como o corpo de Cristo. Assim como eu te perguntei quando foi a última vez que você ficou em silêncio para ouvir o que Deus falou? Quando foi a última vez que você convidou alguém da tua comunidade para ir na tua casa tomar um café? Quando foi que você se convidou para ir na casa de alguém da tua comunidade cristã para ir tomar um café? Eu sempre faço a segunda parte, né? Ainda mais agora, final de mês, né? Tipo, ó, me convida a ir na tua casa, velho. Tô lá, né? Se vier na minha, não tem problema. A gente toma água e conversa. Até esquenta a água para tomar um chimarrão, no máximo. Fora isso, fica difícil. Hoje, dia 28, né? Nós estamos torcendo para o mês esticar. Ou melhor, para o salário esticar. De qualquer forma, quando foi a última vez que você propositalmente resolveu conversar com alguém da tua comunidade? Mas conversar sobre o quê? Não sei. Sobre qualquer coisa que o Espírito Santo mandar você conversar. Quando foi a última vez que você parou para puxar um papo com alguém, mas não simplesmente falar do Grêmio, do Inter, do Bolsonaro, do Haddad, do Gringo e do Leite, mas quando foi a última vez que você sentou com alguém, chamou ele para conversar para fins espirituais, para checar como é que ele está? A pessoa que está do teu lado aí, tu sabe como é que ela está? Sabe quais são os pedidos de oração dela? Sabe quais são as maiores dificuldades da vida dela? Sabe o que está acontecendo na casa dela? Sabe o que está incomodando e impedindo ela de crescer espiritualmente? Porque se a gente não sabe, significa que não estamos desenvolvendo comunhão uns com os outros. Não estou dizendo que eu tenho que saber de todos, mas eu tenho que saber de quem está do meu lado. Eu tenho que saber das pessoas que estão mais próximas a mim. Eu tenho que saber de quem está aí comigo. Quando foi a última vez que você chamou essa pessoa para dizer, e aí, como é que você está? Quais são as dificuldades pela qual você está passando? Posso te ajudar em alguma coisa? O que eu posso orar por ti? Fazemos isso? Porque se não temos feito isso, então nossa comunhão é fraca, inexistente, limitada. E Deus nos deu o presente de desenvolvermos um relacionamento com cada uma dessas pessoas que estão ao nosso redor. E nós não fazemos isso. É legal que a gente gosta de estar bem com Deus, mas não sei se eu gosto de estar tão bem assim com as pessoas ao meu redor. Isso vai tornando fraca a nossa ligação de comunhão. E aí Paulo diz assim, não, se nós, por estarmos em Cristo, por termos comunhão com o Espírito, então me deixem alegres, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando foi que você pensou naquilo que o outro precisa, antes do que você precisa? Cheguei ao ponto uma vez de conversar com um cristão, que estava passando por uma dificuldade financeira, em casa, tinha 3 filhos, esposa, havia perdido emprego, estava numa situação bem difícil. Como eu conhecia a vida dele, sabia que ele estava nessa situação, eu disse, vou sentar, vou conversar com ele, eu vou ver o que ele precisa. E aí eu conversei com ele, eu disse, cara, tu tá precisando de alguma ajuda? Ele disse, tô precisando. Financeiramente, tô precisando, tá difícil. Não estamos conseguindo chegar ao fim do mês, porque eu perdi meu emprego, minha esposa está começando um negócio, nós temos 3 filhos para dar comida, escola e tudo mais, então tá bem complicado mesmo. Ganhamos um auxílio da prefeitura, mas ainda assim passamos por necessidades. Eu disse, puxa vida, cara, e ninguém da igreja veio te visitar? Ninguém da igreja veio querer saber como é que tu está? Ele disse, olha, você é a segunda pessoa. Eu disse, que legal, que bom. Ele disse, o problema é que a primeira disse o seguinte, eu disse para ela que estava difícil, estava complicado, e ela disse que não podia me ajudar, porque é que nem avião. Eu disse, como assim que nem avião? Eu fiquei pensando. Diz que quando despressuriza a cabine, cai as máscaras, né, de oxigênio, e a pessoa diz, primeiro eu tenho que botar em mim para depois te ajudar. Então ele disse, eu não posso te ajudar agora porque eu tenho que me colocar a máscara. Eu disse, sério, cara? Bom, de repente é alguém que está com alguma dificuldade financeira também. Aí quando ele me disse, é uma pessoa que foi fazer simplesmente um passeio ciclístico de 500 quilômetros na Europa e ficou 20 dias lá. Pô, isso é botar a máscara de ar, hein? Então é mais importante esse tipo de coisa. Não é pecado fazer passeio ciclístico pela Europa, pode ficar tranquilo, se você está pensando em fazer, vai.
Agora, um irmão pedir ajuda e você dizer que não pode e depois ir passar 20 dias na Europa, e agora esse mês eu sei que ele foi para a Disney, esse casal que não ajudou o outro, isso me faz perguntar que tipo de cristão nós estamos fazendo, que tipo de comunhão estamos desenvolvendo. Ah, é pecado ir para Disney? Não, não é pecado ir para Disney. Mas se alguém te pede ajuda e você não dá, supostamente dizendo que está apertado financeiramente, e vai passar uns dias na Europa e depois outros dias na Disney, tem alguma coisa errada com o teu cristianismo. Tem alguma coisa errada. Ah, Edgar, por que tá falando? Não sou eu que estou falando isso. É só ler a Bíblia. Lembra da primeira parte? Vamos conhecer a Bíblia. O problema é que não conhecemos a Bíblia. Não conhecemos Tiago, não conhecemos João, que diz que quando passamos diante de irmãos com necessidades e não fazemos nada para ajudá-los, não somos habitados pelo Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia, e não fui eu que escrevi a Bíblia, foi o próprio Deus. Mas quando nós temos cristãos que não conhecem a Bíblia, também temos cristãos que não conhecem a comunhão que nós temos um com os outros, e temos cristãos que chegam ao ponto de fazer coisas assim, que se Jesus viesse hoje, ia xingar nós tanto quanto xingou os fariseus. Temos que desenvolver um relacionamento com as pessoas ao nosso redor, temos que saber como elas estão. Para quê? Para sermos canal de Deus na vida dessas pessoas. Resultado? O cara precisava de mais dinheiro do que eu podia dar para ele. Saí de lá, ele me deu R$1.000. Não, tô brincando. Tô brincando. Conversei com a igreja, e aí a igreja disse, não tem problema. Nós vamos emprestar esse dinheiro para eles, não tem juro, quando eles puderem, eles nos pagam. Resultado, que a família disse, a igreja foi uma bênção de Deus para nós. Um cristão perdeu a oportunidade de ser uma bênção para ele. Perdeu o privilégio de ajudar essa pessoa. Então não é pecado nós fazermos aquilo que nós queremos, mas quando alguém nos pede, nós temos tanta comunhão que nós temos que ajudar uns aos outros. Mas não é só de dinheiro que as pessoas precisam. Precisam de um ombro amigo. E isso qualquer um pode dar, a não ser que você tenha sido amputado dos ombros, não sei. Mas se você tem um pouquinho do braço, já está suficiente para dar um ombro para alguém. Se você tem um pouquinho de audição, você já consegue ouvir alguém. Se você tem boca, você já consegue orar por alguém. Então olha quanto canal de bênção a gente pode ser. Falta a gente desenvolver esse relacionamento uns com os outros. Vá agora em 1 João, capítulo 3. Volta aí vai para frente aí uns capítulos. 1 João, capítulo 1, eu falei capítulo 3, desculpem. Capítulo 1, versículo 3. É a introdução da carta de 1 João. João está escrevendo por que ele está escrevendo essa carta. E o versículo 3, ele diz assim, nós lhes proclamamos, ou seja, João está falando para os seus leitores, dizendo assim, nós lhes proclamamos o que vimos e o que ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O objetivo de João era compartilhar o evangelho com essas pessoas, para que elas pudessem ter a mesma comunhão que ele tem, e a comunhão que ele tenha com o Pai e com Jesus Cristo. E ele diz, eu quero que vocês também tenham essa comunhão junto conosco. Quero desenvolver isso, eu quero desenvolver essa comunhão. Então nós cristãos precisamos desenvolver relacionamentos profundos. E no 6 e 7 ele diz assim, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se não andarmos na luz como ele está na luz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele quer que eles tenham comunhão a mesma que ele tem com o Pai e com Jesus Cristo. Ao mesmo tempo ele diz, tenham vocês agora comunhão uns com os outros. Mas tenham essa comunhão de tal forma que vocês exemplifiquem o amor de Deus em vocês. Desenvolvam comunhão uns com os outros. Nossa comunhão é com o Pai, nossa comunhão é com as pessoas que estão ao nosso redor, mas não é só isso. Não é só isso. Volta em 2 aos Coríntios. Hoje para a galera ficar craque em Bíblia. Volta aí, 2 aos Coríntios, capítulo 8 agora. 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos.
Paulo está escrevendo a carta de Coríntios, elogiando os irmãos da igreja da Macedônia, que ajudaram até mesmo com mais do que podiam os cristãos que estavam passando fome em Jerusalém. E aí ele está incentivando o pessoal de Corinto também a doar. E aí Paulo está dizendo assim, eles doaram generosamente. Doaram até mais do que podiam. Com isso, para mim, vem o terceiro passo da comunhão. Desenvolver uma conexão que nos leva a compartilhar os bens materiais com os mais necessitados. Compartilhar bem material com os mais necessitados. Nós temos feito várias iniciativas, principalmente lá no Pio Décimo, em Caxias, de ajudarmos muito com bens materiais, todo tipo de necessitado. Estivemos melhor quando tínhamos pessoas que estavam oficialmente coordenando o Ministério de Ação Social. A pessoa teve que sair para fazer um tratamento para o câncer. Então, enquanto ela está em tratamento para o câncer, para ela fica difícil fazer as visitas nas casas, cuidar das pessoas. As pessoas têm vindo até o Pio Décimo, nós temos tentado dar um jeito. E eu disse, Deus, tu vai ter que dar um jeito. Se tu quer que esse ministério continue, arruma pessoas para coordenar. Domingo passado, depois da celebração, 2 pessoas me procuraram e disseram, nós queremos assumir a ação social. Perfeito. E não só nós, quero chamar mais uma pessoa. Bem, isso aí. Nós temos que aprender a dar muito mais do que receber. Então, ter comunhão uns com os outros significa, inclusive, nós compartilharmos os bens materiais com os mais necessitados. E eu não sei se você um dia já teve necessidade de receber alguma coisa. É muito bom quando Deus levanta pessoas para fazer isso. É muito legal. Eu lembro de um Natal, eu acho que foi 2005 ou 2004. Eu acho que foi 2004. Simone e eu, a gente estava passando por algumas necessidades financeiras. Não é que nós estávamos passando por necessidades financeiras. Nós tínhamos um orçamento restrito e nós restringimos o orçamento àquilo. Então a gente pega o dinheirinho e vai no mercado. E a gente conta o dinheiro e vai com um celular ali calculando. Quando chegou no dinheiro, acabou. Em geral a gente faz assim para não gastar demais. Uma vez nós fizemos uma viagem e nós temos assim, olha, nós temos quanto para fazer essa viagem? Nós temos tanto dinheiro. O que vamos fazer? Eu disse, já sei. Vamos pegar o carro e vamos ir. Como assim? Vamos passear de carro. Vamos parar nos lugares, vamos conhecer, vamos dormir num hotel e vamos indo. Mas tá aí, como é que a gente volta? Ué, chegou na metade do dinheiro, a gente volta. E foi exatamente isso que fizemos. Deu para viajar 7 dias. Deu para sair do Rio Grande do Sul e chegar até o Uruguai. E aí, voltamos. Não compramos nada, porque senão ia ficar mais curta ainda a viagem. Né? Mas foi muito legal. E aí a gente tem feito isso. Agora a gente reserva todo ano um pouquinho de dinheiro. Todo mês a gente guarda, chama Fundo Férias. E a gente faz as férias exatamente com isso. Então a gente vai. Chegou na metade do negócio, começa a volta. Nunca ficamos empenhados, nunca veio nada no cartão de crédito além do que nós podíamos gastar, porque já tínhamos o dinheiro, foi aquilo ali, deu, pronto, acabou. Tem gente que se endivida para ir para férias, nós não. A gente faz esse limite. Mas eu lembro que aquele ano estava feia a coisa. Meu salário na Aliança Centro era R$271, e era um bom salário, tá? Não era um salário ruim, não. Naquela época comprava coisa com R$271. E ela ganhava mais ou menos uns 400, ela era professora do Estado. E aí então nós pagamos as contas e dezembro é um mês complicado, porque daí tem IPVA, tem o IPTU chegando, tem que guardar o dinheiro com o teu 13º, então é assim que a gente salva o mês. E aí nós estamos lá guardando e tal, nós fomos no mercado e ela gosta de... Eu gosto de azeitona e ela gosta de palmito. E aí então, a gente, bom, se sobra dinheiro, um vidrinho de azeitona e um vidrinho de palmito. E aquele dia não deu para comprar nem azeitona nem palmito. Beleza, viemos para casa. Estávamos orando, agradecendo a Deus por tudo que nós tínhamos. Estávamos pagando a casa ainda que a gente tinha comprado. E de repente a gente ouviu passos na escada. Quem sabe, quem já foi na minha casa lá, sabe, tem que subir uma escadaria lá. Subindo a escada, eu disse, pronto, é ladrão, né? Já fui pegar um taco, né? Eu disse, não, se entrar aqui, o bicho vai pegar. E era um casal. Ele disse, olha, eu vim dar um presente para vocês. Ele trouxe uma cestinha de Natal para nós. E aí veio aquela cestinha de Natal, tinha um panetone, tinha um espumante e tal, e um vidro de azeitona. Não, palmito não tinha.
Aí eu olhei para Simone e disse, bom, Deus abençoe quem Ele quer. Abençoe quem Ele quer. Pegamos, oramos, agradecemos o casal e foi embora. No outro, isso era numa sexta, no domingo a gente foi jantar na casa de um casal de padrinhos nossos, que também era da Aliança Center. Adivinha, sentamos lá, conversamos, ela cutucou o marido e disse, fala o que tu tá fazendo. Ele disse, gente, tô representando uma empresa de palmito, querem uns vidros? Aí ela me olhou, ela disse, viu, Deus abençoe quem Ele quer. Saímos de lá com uma caixa com 6 vidros de palmito. Aí disse, pô Deus, um vidrinho de azeitona, pensei que eu tinha um pouco mais de moral com Deus, né? Gente, foi muito gostoso. Agora, se a gente consegue se sentir abençoado por um vidro de palmito e um vidro de azeitona, tu imagina uma família que não tem o que comer e chega alguém lá e dá para ela uma cesta básica. E fala assim, tem um grupo chamado Aliança Bíblica que Deus amou tanto esse povo que esse povo resolveu amar você nesse momento e a nossa forma de te amar é te trazer esse alimento. Ou quem sabe, a pessoa que está ao teu redor está passando por uma dificuldade financeira ou está precisando de um ouvido e ela vai dizer assim, puxa, minha igreja é realmente uma igreja abençoada. Porque me ouve, me ajuda, está sempre estendendo a mão para mim. O problema é que se nós não tivermos relacionamentos uns com os outros, nunca teremos esse tipo de bênção. Essa é que é a verdade. Se não tivermos relacionamentos uns com os outros, nunca teremos esse tipo de bênção. Então depois dessa vez eu disse, Deus, tu pode usar como quiser, a minha, a Simone, não tem jeito. Tá vindo um pouquinho antes da Bienal um casal de santos. Vai vir porque vai dar aula em Gramado. Me ligaram, Edgar, tu vai estar em casa no feriado agora, dia 2? Eu disse, não dá, tem retiro do presbitério do Pio X. Por quê? Porque a gente está indo para Gramado, mas a gente vai chegar em Porto Alegre na sexta, queríamos subir para Caxias, ficar até domingo em Caxias e ir para Gramado na segunda-feira. Eu disse, tem problema, está aqui meu endereço, chave vai estar com a minha sogra, você chega, se identifica, ela vai te dar a chave, vocês ficam lá em casa, ocupem o que vocês quiserem. E o que eles disseram? Nossa, muito legal, muito obrigado. Isso, a casa não é minha mesmo, a casa é de Deus, só não mexo nas minhas azeitonas. Mas essa é a ideia, olha como a gente pode ser bênção e a gente fica feliz por ser bênção. A gente fica feliz por ser bênção. Quer ver uma das coisas mais pobres que existe no mundo é seminarista. Porque o seminarista tem que pagar o seminário, o sustento dele é sempre... Olha, eu acho que mais pobre que seminarista é só missionário, que também está sempre com o sustento ali no limite. Um dia nós fomos viajar em São Paulo, nosso vizinho, que era de Porto Alegre, nós morávamos no mesmo prédio, e ele era de Porto Alegre, então a gente se chamava de vizinho, ele era o alemão, eu era o gringo, e a gente ficava ali conversando. E ele disse, tá vindo o pessoal de Porto Alegre, no final de semana, o que vocês vão fazer? Naquele final de semana nós tínhamos ministério, acho que era em Santos. Ele disse, nós temos ministério em Santos. Ele disse, vou receber 2 famílias de Porto Alegre. Podemos receber na tua casa? Eu disse, tá aqui a chave. Tchau, fui. Só, se pegar fogo, dei um jeito aí. Fomos, voltamos, quando chegamos, a casa estava simplesmente muito bem arrumadinha, um bilhete agradecendo, e os caras nos deram aquilo que eles gastariam em um hotel em Atibaia. Deram 2 diárias de um hotel em Atibaia. Eu disse, imagina gente, não precisa, o que é isso? E aí disseram, não, vocês vão ficar com isso aí, e foram embora. Salvou o mês aquela vez lá em Atibaia. Então, gente, não há coisa melhor do que receber. Ao mesmo tempo, não há coisa melhor do que ser um canal de bênção de Deus, doando e gerando uma comunhão muito legal. Então, o amor de Deus nos constrange tanto que nos faz abrir mão dos nossos bens para aqueles que mais necessitam. Quer ver mais uma prova disso? Vá para Hebreus agora, vá um pouquinho para frente aí. Passa as cartas de Paulo, depois de Filemão tem o livro de Hebreus aí. Hebreus capítulo 13. Último capítulo, versículos 15 e 16. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então orem, ele está dizendo orem, é muito bom. A oração de lábios fervorosos é boa, mas não se esqueçam, dar um pouquinho do que tem é muito bom também. E isso é um sacrifício que Deus também gosta. Então, para desenvolver relacionamentos uns com os outros, precisamos nos envolver com a vida deles.
Agora volta para Filipenses, capítulo 1, e nós vamos para o quarto elemento que eu vejo, que é a comunhão. Filipenses. Depois de Gálatas, depois de Efésios, vem Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 5. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oram com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Qual que é o quarto ponto, então? Participando na vida do corpo de Cristo. Não é só participar do corpo, é participar da vida do corpo de Cristo, é sujar as mãos. É olhar para as pessoas ao nosso redor e dizer, eu quero participar da tua vida. Quero saber como as coisas estão acontecendo. A confirmação disso está em 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 14, quando Paulo fala, 1 Coríntios 10, 14 a 18. Quando Paulo fala, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que participamos é uma participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então Paulo está dizendo, vocês são um só corpo, participem da vida uns dos outros. Então os 4 pontos da comunhão é desenvolver um relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento com outros cristãos, desenvolver um relacionamento compartilhando os bens materiais uns com os outros e participando da vida, sabendo o que está acontecendo com o outro. Esses são os 4 elementos da comunhão. Isso é relacionamento. Esse foi o tema que foi escolhido para vocês como a Bienal, o tema da Bienal. Isso é ter comunhão. E aí fica a pergunta, ok, mas o valor é comunhão e mutualidade. O que é a mutualidade? Ora, mutualidade é a expressão prática da comunhão. Quando nós temos comunhão, nós temos mutualidade. Então, todos os uns aos outros da Bíblia, todos os 25 uns aos outros da Bíblia, que estão narrados em todas as cartas e epístolas dos apóstolos, eles confirmam a comunhão da igreja. Comunhão é a causa, mutualidade é o efeito da comunhão. Por isso, gente, se nós achamos que somos bons cristãos, porque viemos aqui todo domingo, escutamos alguma coisa da Bíblia e vamos para casa e isso nos basta, é um cristianismo muito pequeno. É um cristianismo muito pequeno. Nós temos que nos envolver com a vida uns dos outros, de tal forma que daqui a pouco a gente não sabe mais o que é meu, o que é teu, porque tudo é nosso. Tudo é nosso. Tudo é para tudo. Esses dias eu tive que desmontar um guarda-roupa lá em casa. Mandamos fazer um novo pro nosso quarto, montamos, desmontei o velho. Eu disse, vou me desfazer do velho. Quando é que mulher quer se desfazer do guarda-roupa velho? Não porque é grande, porque dá para usar lá no quarto de hóspedes, não sei o que. Eu disse, meu pai, como é que eu vou montar isso aí? Como é que eu vou montar isso aí? Aí chamei lá o Fofo, alguns de vocês conhecem o Fofo, e o Luiz Gava, os 3 montadores de móveis. Do guarda-roupa saiu uma boa mesa de centro. Conseguimos montar, foi legal, eu não sabia, o Fofo tinha umas manhas lá para montar. Eu disse, opa, legal. Montamos, mas daí, como ficou com 2 guarda-roupa no quarto de hóspedes, a gente tem um quarto de hóspedes lá com cama de casal para receber gente e tudo mais, então precisa de lugar para o pessoal botar roupa, isso e aquilo, às vezes recebe as meninas do Live, às vezes recebe outras pessoas. Tinha que cortar a cabeceira. Eu disse, meu chapéu, como é que eu vou cortar a cabeceira dessa cama? Aí mandei lá gente, alguém tem? Não, tem problema. Chegou o Rubinho lá com uma serra circular e fez uma poeirama na minha casa lá, que Deus o livre. Depois tive que passar o aspirador. Quarto com carpete, ficou uma beleza. Mas conseguimos, botamos lá, abre as portas, tem bastante lugar agora para receber visita, botar cabide, ficou bem legal. Mas eu precisei de ajuda na minha igreja para montar um simples guarda-roupa. Eu preciso da ajuda da minha igreja para um monte de coisa. Mas assim, um monte de coisa. Já pensou se eu não tenho relacionamento com essas pessoas? Já pensou se elas não têm relacionamentos comigo? Eu ia ficar perdido ali, sem saber o que fazer. Aí eu ia dar com
porta do guarda-roupa na cabeça da minha esposa, ia ser preso pela Lei Maria da Penha. Não ia fazer isso. Mas que eu ia botar fogo no guarda-roupa. Tá? Antes que pense que no guarda-roupa. Tá? Mas eu não tinha o que fazer. Ainda bem que o Fofo tinha manha, ainda bem que o outro tinha serra, ainda bem que o Luiz veio ajudar. É isso aí. Nós nos ajudamos. Então não tem mais o meu, não tem mais o teu. Tem o nosso. Tem o nosso. Isso é ser igreja. Nós nos envolvemos na vida uns dos outros. E isso nos dá, então, agora, mutualidade. E o maior exemplo de mutualidade que nós temos, último texto bíblico que você vai ler essa noite. Não, aqui, em casa, lê outra coisa. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42, e eu me envergonho cada vez que eu leio esse texto. Atos 2, 42 a 47, fala dos primeiros cristãos e diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, olha só, eles eram dedicados ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade nos corações, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. É uma vergonha para mim ler esse texto, porque quando eu olho para a minha igreja, eu vejo o quão distante nós estamos do que poderíamos ser. Já pensou se nós fôssemos isso aqui? Já pensou? Mas ia ser muito bom. Muito bom. Nós íamos compartilhar da vida de Cristo uns com os outros. Iríamos compartilhar a vida de Cristo com pessoas lá fora. Estamos aí, chegamos no fim da eleição. Mas eu achei engraçado uma frase que alguém me falou esses dias, dizendo assim, tenho saudades de quando os cristãos pediam para aceitar Jesus. Agora eles pedem para eu aceitar ou Bolsonaro ou Haddad. Nós evangelizamos mais sobre política do que com Jesus Cristo nesses últimos tempos. Quem sabe a gente volta a evangelizar em nome do Senhor Jesus. O que mais me deixa impactado com esses versículos é, eles se dedicavam. Eles tinham alegria por estar juntos. Eles queriam estar juntos uns com os outros. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles queriam estar juntos. Todos tinham prazer em compartilhar seus bens. Olha isso. Todos tinham prazer em compartilhar seus bens. Uma vez eu tinha que ir para Curitiba, um congresso, e a Simone trabalha em Farroupilha, e ela estava numa semana em que ela não tinha a carona dela, e ela disse, puxa Edgar, eu preciso do carro. Eu disse, não tem problema, eu vou para Curitiba de ônibus, sai um ônibus 9h30 da noite, todo dia, um Penha, Caxias, Curitiba. Pronto, tá resolvido. Aí eu estava falando com um cara da igreja, disse, eu vou para Curitiba, ele disse, tu vai? Eu disse, sim, vou pegar o ônibus e tal, mas de ônibus vai demorar, vai passar a madrugada, vai ter que pegar Uber lá em Curitiba e tal, não sei o que. Eu disse, sim, mas dou um jeito, Curitiba, ônibus, é fácil, não tem mistério. Ele disse, não, vai com o meu carro. Tá, então não vai ocupar o carro? Não, pode deixar, aqui Caxias eu me viro, vai com o meu carro. Pera aí, só um minutinho. Eu tinha me assustado um pouco, o carro dele é um V6, né? Tá aqui o dinheiro pro combustível. Tu vai ter que abastecer em Vacaria, Curitiba tu abastece de novo, abastece em Vacaria, volta para Caxias, pode ir que tá tranquilo. Deu todo o dinheiro do combustível. Eu disse, não, para. Daí eu falei com a aliança, eu disse, gente, pelo menos o dinheiro do combustível vamos dar, né? Aí, sim, claro, deram o dinheiro do combustível. Aí como eu tinha carro e combustível, eu levei mais 3 moleques pro congresso junto. Claro, vamos compartilhar, né? Vou eu sozinho de carro. Isso é compartilhar os bens com os outros. A gente precisa fazer mais disso. A gente precisa fazer muito mais desse tipo de coisa. Para ser uma bênção e para recebermos bênção. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Simone e eu passamos por 2 tratamentos bem caros. A junção dos 2 deu 28 mil reais. Nós não tínhamos dinheiro para fazer isso, mas uma galera se juntou, deu um dinheiro, a gente conseguiu, fez, emendamos o outro resto, algumas pessoas ajudaram e fomos muito abençoados. E o mais legal foi quando nós chegamos na clínica, eles disseram, como é que vocês vão pagar? Vamos pagar à vista. Como assim vão pagar à vista? Eles olharam para nós e tal, eles, né?
Não cheguei lá com Tommy Hilfiger, não cheguei com Nike. O cara vai dizer, mas de onde é que assaltaram o banco? E aí nós dissemos, não, a nossa igreja nos ajudou e completou todo o dinheiro que nós não tínhamos. E aí foi muito legal que o médico disse, não se vê isso todo dia. Não se vê isso todo dia. Muito legal isso. Ah, ele se tornou cristão por causa disso? Não. Mas no mundo em que ele vive, ele viu o testemunho de um corpo de Cristo que repartilha seus bens. E ele ficou, no mínimo, impactado. Que existe gente dando dinheiro para outra gente fazer o que precisa. Se a gente não sabe o que o nosso irmão está passando, nós deixamos de ser bênção. Então as pessoas se dedicavam com alegria, eles tinham prazer em compartilhar os seus bens, eles cooperavam entre todos com também o crescimento do evangelho. Todos participavam da vida uns dos outros. Isso foi uma das coisas mais difíceis para eu compreender. Primeira vez que eu comecei a namorar Simone, eu não era cristão. E aí depois eu me tornei cristão, nós fomos para a praia com uma prima dela, que era da Aliança Centro, o marido dela. Já tinha um bebê naquela época, eles têm 2 filhos. Nós somos padrinhos dos 2 filhos deles. E nós fomos para a praia. Então, como eles tinham um bebê pequeno, foi também uma outra prima dela solteira. Então, os homens ficavam de manhã cuidando da criança e as mulheres podiam ir para a praia e fazer o que elas quisessem. Chegavam, nós estávamos com o almoço já encaminhado, lavávamos a louça, secávamos, de tarde era a nossa hora, primeiro de jogar um futebolzinho e depois de ir para a praia. Aí depois voltávamos, elas tinham feito a janta, nós jantávamos, elas lavavam a louça. Então era assim, beleza. Primeiro dia, né, eu era cristão há muito pouco tempo, assim, estava aprendendo quem era Jesus e Genésio. E aí eu sento na mesa, dou bom dia pro Jair, ele já estava tomando chimarrão, Gaudério lá de Santo Ângelo, acorda às 5 da manhã, bota a tocar o Mano Lima e tu não tem como dormir além desse horário. Ele acorda, todo mundo acorda. Ele acha que bota baixinho o Mano Lima, não bota. Beleza, tu levanta, as mulheres se prepararam, se besuntaram, foram pro mar, né? Se besuntaram e foram. Nós ficamos ali, ele deu mamar para nenê, ficamos ali, negócio de arrota, troca fralda, aprendi a trocar fralda ali. Olha como é legal se envolver na vida dos outros. E aí nós sentando, tu conhece, né, Júlio? O Jairzão. E aí nós ali, ele disse, tá, e aí, esse negócio de santidade no namoro de vocês estão transando? Oi? Né? Cara, te conheci faz pouco tempo, tô aqui na praia contigo, como assim tu chega com essa facada aí? Não, quero saber, porque ó, tu sabe que a Bíblia, né, não... E aí eu disse, mas que é isso, cara? Que povo é esse? O povo esse se mete um na vida do outro e quer saber... Nem meu pai me pergunta essas coisas. E, gente, ele é um dos meus melhores amigos. Conversamos de tudo e todas as coisas. Ok, ele tem um pouquinho, assim, de uma faca, né? Uma faca na bota, assim, o jeito dele. Mas, gente, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Se meter na vida uns dos outros, ensinar e aí compartilhar um pouquinho da vida. Mesmo que às vezes seja alguma coisa constrangedora, íntima, difícil. Mas foi com ele que eu aprendi que a gente tem que trabalhar na vida uns dos outros. E foi muito legal. Até hoje, volta e meia a gente senta, conversa e bate papo e queremos estar juntos, porque eles são uma família que nos agrega e nós agregamos. Por 4 anos passamos sempre na praia juntos. Primeiro nós íamos com 2 carros, nas últimas a gente pegava uma besta, alugava a besta e ia todo mundo dentro da besta. Era farofa, cachorro, criança e era divertido. O mais legal foi uma vez que a gente foi para São Paulo de Kombi. Foi 2 dias dentro da Kombi, depois 2 dias tirando a Kombi de ti, né? Para depois, passamos lá acho que uns 4, 5 dias para depois entrar na Kombi e vir embora. É isso aí. Isso é estar junto. Isso é estar junto. É ver quando um perde a paciência, quando o outro tá brabo, quando a criança chora. Nossa, aprendi muito vivendo com eles. Vivendo com eles. Esses caras sabiam o que eles estavam fazendo. Nós hoje criamos uma igreja individualista que não quer estar com ninguém, que não quer ajudar ninguém. Aí tu diz assim, eu não tenho tempo para conversar com essas pessoas. Ah, é? Então tá. O que tu vai fazer terça-feira? Terça-feira é jogo do Grêmio. Vou 2 horas até Porto Alegre, fico 2 horas vendo o jogo, volto 2 horas até Caxias, 6 horas. E aí tu não tem tempo para fazer um discipulado? Quer saber? Tô indo junto contigo, vamos junto.
Vamos ver o Grêmio. Vamos lá. Ué, não tem tempo para discipulado? Arrumamos tempo. Não tenho tempo para fazer um discipulado. Aí tá conversando. Tu já viu aquela série? Fiz maratona daquela série. Antigamente, para mim, maratona era sair correndo na rua. Hoje em dia, o pessoal faz maratona sentado no sofá, assistindo televisão. Bom, não é bem esse o tema, né? Maratona. Mas tá bom, o pessoal... Aí gastou um domingo inteiro assistindo e não pôde tirar 2 horas para conversar, para sentar, para ajudar alguém. Nós estamos criando cristãos individualistas. Esses caras aqui não eram. Nós também não deveríamos ser. Eles mantinham-se unidos pelo amor de Cristo. Então, Atos 2, 42 a 47 é a prática, é o resultado de quem tem comunhão. Eu não sei como é que é aqui em Bento, eu posso dizer como é que é lá no Pio X. O Pio X não é muito parecido com essa igreja aqui. É diferente. E se é diferente, significa que nós estamos exercendo pouco. Comunhão. Comunhão e mutualidade. Que não sejamos como hipócritas. Vamos fazer uma Bienal, e agora eu estou falando para todas as alianças, não só para vocês. Vamos fazer uma Bienal, cujo tema é comunhão e mutualidade. Relacionamentos. Vamos chamar uma pessoa para falar para nós sobre isso. Espero que ela venha e fale da Bíblia e explique isso em nossas vidas. Agora, se nós sairmos de lá para não termos mais comunhão e relacionamentos, então foi tudo em vão. Se nós não estamos nos visitando mais, se nós não estamos compartilhando mais da vida uns dos outros, se nós não estamos compartilhando do dinheiro que eu tenho para ajudar aquele que tem menos, ou para ajudar aquele que precisa, se eu não estou me envolvendo com a vida das pessoas ao meu redor, serão jogado fora todo o dinheiro que nós vamos gastar naquela Bienal. Dinheiro do preletor que saiu de sua casa e veio aqui e falou para nós, a oferta que vai ser dada a ele, o aluguel do hotel, o deslocamento que as pessoas vão fazer das suas cidades, tudo que nós vamos gastar com auditório e tudo mais, vai ser só hipocrisia. Então nós precisamos exercer comunhão, nós precisamos exercer mutualidade, nós precisamos aprender a ter relacionamentos uns com os outros. Não caiamos na armadilha de sermos cristãos individualistas. Deus nos coloca dentro de um corpo para desenvolvermos um relacionamento com esse corpo, para que eu seja abençoado por esse corpo e seja bênção nesse corpo. Então não joga isso fora. Não joga isso fora. Porque quando você for bênção na vida de alguém, você vai agradecer muito a Deus. Mas quando você for abençoado por alguém, você vai agradecer muito a Deus. Então não joga fora isso. Meu desafio para você é, a partir de agora, comece a exercer comunhão e mutualidade. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu nos compraste com o Teu sangue. E ao mesmo tempo que fez isso, nos inseriu em um corpo, que é a Tua igreja. E aí nos deu a possibilidade de desenvolvermos um relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Mas aí às vezes vem um mundo, Pai, toma conta da nossa mente. Esse mundo que diz que nós temos que ser individualistas, pensar só em nós mesmos, naquilo que é melhor para nós, e não olharmos para o lado, não olharmos para as pessoas que estão ao nosso redor, e não exercermos a mutualidade. Por quê? Porque o inimigo sabe que quando ele elimina a comunhão e a mutualidade, ele começa a matar a igreja. E tudo aquilo de vivo que essa igreja pode fazer, a vitalidade dela, vai perecendo. Nos livra disso, Pai. Que a Aliança de Bento, Pio X e todas as outras alianças sejam igrejas de comunhão e mutualidade. Sejam igrejas de relacionamentos fortes. Sejam igrejas com pessoas cujas vidas são derramadas umas nas outras. E à medida que isso acontece, crescemos na direção um do outro, crescemos na tua direção e vamos impactando o mundo com o evangelho. Mas não um evangelho de palavras, um evangelho que está já gasto aí fora. Mas vamos impactando o mundo com o evangelho de verdade, que move vidas, que move pessoas na direção umas das outras, de pessoas que se amam. E à medida que o mundo ver isso, pelo menos ele vai ter que admitir que nós somos diferentes. Então, Pai, que possamos levar isso adiante. Abençoa a Bienal, abençoa tudo que vai acontecer na Bienal, que possamos sim ouvir muito bem sobre mutualidade, que possamos sim ouvir sobre comunhão, que possamos ouvir sobre relacionamentos, mas principalmente que possamos fazer isso funcionar. Possamos colocar isso em prática, para que sejamos conhecidos, assim como a igreja de Atos foi. Ela era bem vista aos olhos de todos, porque cumpria
aquele que é o teu propósito para nós. Então nos faz uma igreja viva, não uma igreja que acha que está viva. Nos faz uma igreja viva, por meio dos nossos relacionamentos. Em nome de Cristo. Amém.